Muito bem, pessoal, encerrando os trabalhos de hoje, também módulo 16 de Sociologia, da apostila 4, onde estaremos comentando a respeito do filósofo Pierre Bourdieu e a sua teoria dos capitais. Vamos a um pequeno resumo da matéria. Na agenda teórica proposta, a teoria sociológica contemporânea, alguns elementos merecem destaque: a releitura dos clássicos, a construção de conceitos e a postura crítica do intelectual diante de uma tomada de posicionamento político, os quais amalgamados em sua discussão sociológica. Ao compor, por exemplo, a ideia de campo, Bourdieu dialoga com a ideia de esferas proposta por Weber e ainda com o conceito de classe de Marx. É possível entender o conceito de campo. Quando estamos falando aqui desse conceito de campo, pessoal, estamos falando de campo social, que é o objeto de estudo, o objeto central da filosofia de Bourdieu. É possível entender o conceito de campo como uma rede de relações, uma noção que assinala a autonomia de influências e disputas internalizadas, um verdadeiro espaço estruturado de tomada de posições, em que os agentes inseridos nele estão em constante debate e concorrência pelos despojos e insígnias das vitórias desse processo. Também pode-se pensar em sua utilidade como uma chave de estudo das dominações práticas e específicas de um determinado espaço social. Esse espaço equivale-se a um campo específico, por exemplo, jornalístico, literário, econômico, cultural, educacional, científico, entre tantos outros, no qual é demarcada a posição social dos agentes, onde eles também se revelam. Bem, então, pessoal, na verdade, nós podemos compreender aqui que Bourdieu está fracionando os elementos que também compõem a sociedade. Lembrando aqui que a sociedade é composta de vários campos. O campo social, ele engloba vários outros elementos culturais, econômicos, políticos, educacionais e científicos. Então, Pierre Bourdieu propõe a compreensão da atuação coletiva destes campos na formação da sociedade, como se fosse uma espécie de relação contratual. Estaria aí a chave de estudos para dominações e práticas específicas dentro da sociedade. Através destes tópicos, através desses elementos que formam a sociedade, podemos compreender o andamento, o desenvolvimento e as características de uma determinada sociedade. Vamos falar aqui especificamente hoje dos campos sociais e culturais. O campo social remete à rede de obrigações sociais ou contatos, o que é convertível em capital econômico e pode chegar a ser institucionalizado na forma de títulos de nobreza. Ou seja, o capital social, ele entrelaça a sociedade, legitimando relações contratuais no sentido econômico.
ele nos direciona a estudar as relações econômicas formadas dentro da sociedade, através de obrigações diversas. O comerciante, que fornece, o consumidor, a indústria, as instituições também de ensino, todas as instituições e relações comerciais estão representadas aqui no capital social. Este conceito, como o de capital econômico, é muito anterior a Bourdieu. Na primeira metade do século XIX, Alexis de Tocqueville faz observações a respeito do estilo de vida na América, que pareciam delinear e definir o capital social. Um artigo de L.J. Hannifan, de 1916, utiliza da expressão capital social para referir a coesão social e ao investimento pessoal na comunidade. Neste conceito aqui, estamos lidando com a característica econômica da sociedade norte-americana, que estabelece conceitos de estilos de vida que servem de parâmetro para outras sociedades, ou que são reproduzidos em outras sociedades. Para Bourdieu, o capital social é agregado de recursos atuais ou potenciais, que estão ligados à posse de uma rede de contatos durável de relacionamentos, mais ou menos institucionalizados, de familiaridade e reconhecimento. Entre outras palavras, é o pertencimento a um grupo. A posse de capital social reproduz relacionamentos duradouros e úteis que podem garantir ganhos materiais ou simbólicos. Ele está dizendo aqui que a relação econômica ela estabelece, na verdade, ela interliga as relações sociais e ela caracteriza um grupo, um determinado grupo de uma determinada sociedade. E, na verdade, a posse de capital é o que representará a possibilidade real de ganhos materiais ou simbólicos. Capital cultural consiste em ativos sociais ligados a uma pessoa, como educação, intelecto, estilo, fala e vestimentas e etc., que são capazes de promover mobilidade social numa sociedade estratificada. É um conceito introduzido por Bourdieu em Cultura, Reproduction and Social Reproduction, de 77. Bourdieu propôs 3 categorias de capital cultural: incorporado, objetificado e institucionalizado. Através desse conceito, podemos perceber que, na verdade, o capital cultural ele vai caracterizar culturalmente uma sociedade, vai estabelecer um estilo, uma característica estética daquela sociedade, mas também relações culturais, como formas de se expressar, a educação, formas de pensar, formas diversas de relação. Toda e qualquer relação cultural estabelecida em uma sociedade, característica de uma sociedade, representará o capital cultural ou o valor cultural de uma determinada sociedade. E é o que, segundo Bourdieu, o que vai promover mobilidade social. Aqueles que se enquadram nestes quesitos, nessas características de sua sociedade, é o que vão ter maior probabilidade de mobilidade social, maior probabilidade de mudança de classe, maior probabilidade de oportunidades dentro de uma determinada sociedade. Muito bem, pessoal. Resumidamente, este é o tópico de hoje de Sociologia. Proponho aqui a execução dos exercícios da apostila.
conceituais, contextualizados e de aprofundamento, para que possamos corrigir na próxima aula, agregando assim para a nossa próxima avaliação. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.